Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, eu vou ter que falar disso. São fatos contados erradamente ou contados mentirosamente. O que é isso? É o seguinte, algumas vezes alguns fatos são verdadeiros, mas a maneira que a pessoa conta distorce toda a verdade. Vou até dar um exemplo para vocês que eu vi hoje no Bom Dia Brasil. Hoje no Bom Dia Brasil, eles falaram o salário mínimo foi reajustado não acima da inflação. Aí repetiram várias vezes, salário mínimo ajustado não acima da inflação. Não acima da inflação. Por quê? Porque eles querem contar a história como se fosse algo não acima da inflação. Agora, se contar essa história, salário mínimo ajustado igual à inflação, que foi exatamente esse o reajuste que teve do salário mínimo, igual à inflação. E que, a meu ver, é uma maneira justa de se ajustar o salário mínimo. A notícia era diferente. Então, quem dá a notícia, às vezes dá a notícia verdadeira, mas contada de uma maneira que te induz a achar que o negócio foi ruim, não contando a verdade. Entenderam? Não é fake, mas não é a verdade. E falando nisso, eu trouxe aqui o HCTR11, uma notícia que saiu, não vou nem citar quem foi, porque vocês mandaram um monte essa notícia para mim, falando sobre HCTR está distribuindo caixa. HCTR está distribuindo caixa? Está. E é isso que todo fundo imobiliário distribui, gente. O lucro caixa. Todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do seu lucro caixa por semestre e 95% é obrigado. 5% ele pode fazer reserva de caixa. Para quê? Para distribuir futuramente. Olhando a demonstração financeira do fundo imobiliário HCTR11, ele fechou 2020 com 18 milhões 269 mil reais de reserva de lucros. Ele fechou 2020 com isso. Em 2021, ele fechou com 17 milhões 141 mil de reserva de lucro. Reserva de lucro quer dizer que ele teve lucro e segurou. Distribuiu só 95%, 96% e segurou. Mas só que a reserva diminuiu. Se a reserva diminuiu, significa que ele usou a reserva para distribuir. Mas ele distribuiu o lucro. A reserva ficou no caixa. E ele distribuiu a mais. Foi exatamente 1.128.000 reais que ele distribuiu do caixa em 2021. Mas esse caixa era lucro de 2020. E se é lucro, pertence aos cotistas. Pode ser distribuído, sem problema nenhum. Isso dá aproximadamente 50 centavos por cota. Então ele distribuiu em 2021 de reserva de lucro, que estava no caixa, 50 centavos por cota. Mas a pessoa diz a notícia, HCTR11 está distribuindo caixa. Fica parecendo que ele está distribuindo o patrimônio do fundo, aquele dinheiro que foi pego para investir, não o lucro, mas ele está distribuindo o lucro. E fica meio chato isso, porque isso é uma estratégia que todo fundo imobiliário usa. Todo fundo imobiliário tem um lucro maior no mês ou num ano, não importa, principalmente o HCTR, que teve lucros muito altos ao final de 2020, devido à alta do IGPM, e o fundo era muito indexado ao IGPM, a distribuir depois. Aí quando alguém fala dessa maneira, o fundo está distribuindo caixa, fica parecendo que ele está pegando dinheiro e distribuindo. Não é, pessoal. É reserva de lucros que estava no caixa e ele está distribuindo para poder. Está fazendo isso em 2022? Pode estar também. Mas é reserva de lucro. E essa reserva de lucro é lucro e pertence ao cotista. Todo fundo imobiliário faz isso para que os rendimentos sejam mais ou menos constantes. Todo fundo imobiliário faz isso. Quando tem um lucro muito estratosférico, ele guarda um pouquinho na reserva para que aquele momento que o lucro for menor, ele complementar e o rendimento ficar mais constante. Todo bom fundo faz isso, tá certo? Lembra vocês que eu não estou fazendo indicação de investimento, estou apenas analisando os fatos e justificando para vocês
o que aconteceu. Você que vai tomar a decisão e entender o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário, tá certo? Muito cuidado com a maneira que as pessoas contam a verdade, porque a maneira que as pessoas contam a verdade não é legal. Eu mesmo posso estar aqui contando de uma maneira que induza você a achar que isso é normal, distribuir o caixa. Mas você tem que entender isso, e esse é o objetivo desse tipo de vídeo. Vou fazer mais vídeos nesse sentido, aí eu peço a vocês para botar nos comentários qual foi a verdade que você ouviu por aí de qualquer fundo imobiliário. Se você queira que eu faça mais um vídeo nesse sentido, coloca nos comentários, deixa aquele like para ajudar aqui o Kiko crescer esse canal, que eu acho que está merecendo dar uma crescida boa aí nessas épocas de investimentos que a gente cada vez mais precisa fazer nessa época de inflação tão alta. Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima.